O Secovcast, que continua especial aqui do 27º Econ, está ainda mais especial porque nós estamos recebendo neste momento o Marcos Pianges. Aê. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, fico feliz de estar aqui com vocês. Para você que vive em outro planeta e ainda não sabe quem é Marcos Pianges, eu vou apresentar ele. Tem muito alienígena no mundo. Tem muita gente que não sabe quem é. Marcos Pianges é jornalista como eu? Sou jornalista, formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Olha que maravilha. Eu, Universidade Federal de Goiás. Minha vontade era fazer publicidade, mas minha mãe não tinha dinheiro e só tinha a universidade paga de publicidade lá nos anos 80, lá nos anos 90, né? Em Florianópolis, eu fiz jornalismo na UFSC. Aí, ó. Marcos Pianges é autor com mais de 1 milhão de livros vendidos sobre tecnologia, educação e paternidade. Já palestrou em 3 continentes, 5 vezes no TEDx. O TEDx é a maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos na internet já ultrapassaram mais de 1 bilhão de visualizações e, agora o mais importante do currículo, é pai da Anitta e da Aurora e é filho da dona Heloísa. Isso, famosa dona Heloísa. Me conta um pouquinho, Marcos, como que foi que deu essa virada, que de repente você percebeu que você podia mudar um pouquinho o rumo da sua carreira, do seu trabalho, unindo com essas relações familiares? Eu tive sempre muita alegria de ser pai, é uma das coisas mais especiais da minha vida e começou muito cedo, eu tinha 24 anos, então em 2005, quando a Anitta chegou na minha vida, eu acabei tendo o impacto de um filho na vida de qualquer pessoa. Acho que qualquer pessoa que é pai sabe os desafios que um homem passa nessa situação. Uma sociedade que incentiva o homem a não participar, uma licença paternidade de só 5 dias, uma inexistência da figura do pai nas comunicações relacionadas à criança, uma falta de trocador no banheiro masculino, nenhuma boneca fala papai, as bonecas falam todas mamãe. Então em 2005 isso aí era mais brutal, mais gritante ainda. Todas as produções culturais não falavam de pai, poucas pesquisas científicas pesquisavam a importância do pai. Então eu fui impactado com uma menina que chegou na minha vida e eu querendo ser o melhor pai do mundo, mas não tendo nenhuma informação, nenhum incentivo, nenhum guia, nenhum manual, nenhuma inspiração, nenhuma figura masculina que me mostrasse que isso também é coisa de homem. Então foi muito desafiador e tudo que eu aprendi eu anotava, e como eu sou jornalista, a gente faz isso, né? A gente meio que documenta o que acontece com a gente, e nesse processo acabei escrevendo muitos textos que ficaram guardados por 10 anos. E em 2015, quando a minha filha fez 10 anos, um editor me falou se 2 anos antes, uma amiga me perguntou se eu tinha alguns textos para publicar no jornal sobre família, era um caderno especializado em família. E aí eu falei, tenho esses textos aqui, os textos começaram a ir para o jornal, comecei a colocar na época no Facebook ainda, começou as pessoas a gostarem muito, um editor de uma editora de Caxias do Sul me ligou, cara, teus textos tão legais, vamos fazer um livro. Eu falei, poxa, será que vai vender esse livro? Acho que não vai vender nada, mas tudo bem, vamos. E aí foi lançado o Papai é Pop, que de fato vendeu mais de 1 milhão de livros e virou filme. Então hoje, o Papai é Pop é um filme com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira que está disponível no Amazon Prime Video, né? É um filme que conta a história de um homem, que nem eu, que não teve pai, mas que aos trancos e barrancos vai aprendendo a ser pai. No livro dele, o Lázaro Ramos demonstra uma sensibilidade de quem aprendeu um pouquinho com essa jornada da paternidade também. Sim, ele é pai do João e da Maria, o Lázaro Ramos. E ele ficou apaixonado pelo roteiro, pela ideia de representar um paizão assim no cinema. E a Paola Oliveira, que tá até na televisão de novo agora, tá na Vale Tudo, né? Isso, tá na novela. Faz a Heleninha Reutemann. Pois é. Nós, os velhos, já sabem o final, galera. Vocês aí, geração Z, não sabem como termina a novela, a gente sabe. Essa turma não tem nem a pergunta, quem matou Odete Reutemann? Era a pergunta importantíssima nos anos 80. E a Paola Oliveira também faz um papel fantástico de uma mãe que é impactada pelas transformações biológicas, sociais e profissionais, e que fica ali perdida também na maternidade quando o Lázaro Ramos, o pai, não sabe o que fazer, não participa, vai beber cerveja com os amigos, ou seja, não é aquele pai
que a gente quer que todo homem seja, né? Então é um filme que também traz essa reflexão. Eu fico muito feliz porque esse ano está fechando 10 anos de livro, né? Que eu lancei, Papai é Pop, em 2015. 2025 fecha 10 anos de história e a gente tem ido para Brasília para mudar a lei brasileira e aumentar a licença paternidade no Brasil. Que maravilha, que maravilha. Quando você fala de licença paternidade, você está falando do desafio que as mulheres enfrentam, principalmente desde a década de 80 para cá, e que agora, muito recentemente, os homens estão assumindo a sua responsabilidade na paternidade e que passam a discutir essa dificuldade de conciliar a vida profissional com a paternidade. Qual a importância de ter a licença paternidade, não só na vida do pai, mas principalmente na vida das crianças? Eu tenho um livro que é um livro sueco que fala sobre criação de filhos e aí ele foi escrito em 1948 e abre um capítulo falando sobre palmada, sobre como não se deve bater nos filhos, e o capítulo abre assim: já estamos em 1948 e ainda temos que falar sobre palmada. Meu Deus. Então eu acho ótima essa frase porque nos lembra que a Suécia fez a licença parental em 1974. Olha. A Suécia decidiu dar a licença parental, que não é uma licença maternidade nem paternidade, porque se eu der uma licença maternidade maior para a mulher, ela vai ser penalizada no mercado de trabalho. Eu vou contratar menos mulher porque ela vai sair 6 meses se ela engravidar, 4 meses, como é a lei brasileira, se ela engravidar. Então a Suécia em 1974 falou: não, a gente vai dar uma licença igual para os dois, para o pai e para a mãe. E isso trouxe para a Suécia, e a Suécia hoje é um dos países mais iguais no mercado de trabalho, onde a mulher ganha mais perto do salário do homem. Outro país muito igual, homens e mulheres ganham muito parecido, é a Islândia. Não sei se você conhece a história da greve das mulheres em 1975. Não. Em 1975, as mulheres islandesas, elas se indignaram com essa história de mulher ganhar menos e ainda ter que lavar louça e cuidar dos filhos, e fizeram a grande greve de 1975 na Islândia. Elas simplesmente disseram: não vamos mais fazer nada. Toda a Islândia, as mulheres da Islândia pararam. E aí os homens tiveram que sair dos trabalhos e ir para casa cuidar das crianças, e acabou salsicha nos supermercados da Islândia, porque era a única coisa que os homens sabiam cozinhar. Meu Deus! E aquilo foi o início de uma mudança de lei, de estrutura, de legislação. A Islândia imediatamente depois elegeu uma presidenta, né, uma mulher na presidência, e imediatamente depois mudou uma série de leis para equalizar salários, e as mulheres se realizam profissionalmente e ganham tanto quanto os homens, e os homens se realizam profissionalmente e ganham tanto quanto as mulheres, e eu cuido um pouquinho do filho e ela cuida um pouquinho do filho. Ou seja, essa busca que a gente quer, não apenas por responsabilidade e dever, mas também pelo direito que a gente tem de ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Porque se está tudo nas costas da mulher, ela não consegue ter esse tempo agradável com os filhos. É um tempo muito desgastante, né? E quando a gente divide, é por isso que a gente chama de parentalidade. Parentalidade é uma palavra que vem de par. São dois cuidando e não só um. Ah, exato, exato. Você sabe que as mulheres estão nos ensinando através das suas revoluções há milênios. Existe uma obra grega chamada Lisístrata. Lisístrata foi uma mulher na Grécia que liderou uma revolução porque os homens estavam há décadas em guerra e elas tendo que cuidar da cidade sozinhas. Elas fazem, só que os homens estavam em guerra. E aí eles iam para a batalha e se revezavam vir em casa apenas para o seu deleite. Sim. Elas falam assim: eu vou fazer uma greve de sexo, que aí eles serão obrigados a acabar com a guerra. Ou eles acabam com a guerra, ou eles não vão nos ter mais. Fica a dica. Pronto, estão aí fazendo a revolução e nos ensinando desde sempre. Outra dica, outra coisa importante para a gente refletir. Eu tenho uma empresa de comunicação e no ano passado enfrentamos um problema em que a gente precisou substituir uma pessoa importante dentro da estrutura da empresa. E aí contratamos uma pessoa, ela ficou 6, 7 meses, depois eu fui pensar, será que? Não sei. E foi. A hora que ela estava começando a pegar o processo ali, entender a gestão daquela vaga, ela me deixou e foi para outra tarefa. E aí na seleção da pessoa que substituiria, a pessoa que estava fazendo a substituição, era uma mulher, me falou assim: olha,
essas características são ótimas e tem uma coisa que eu preciso observar para você, porque eu acho que pode ser importante para você tomar a decisão. Eu acredito que dentro de mais ou menos 6 meses ela vai engravidar por causa do momento da vida dela. Eu falei, é exatamente isso que eu preciso. Se daqui 6 meses ela engravidar, ela não vai me deixar na mão de novo. E ela vai ter uma licença maternidade. Mas ela, ao assumir a maternidade, ela assume um compromisso também com a criança. Então eu quero essa pessoa no meu time. Que bom. Então o mercado tem que observar essas coisas. E aí agora falando um pouco sobre como trazer essa experiência de convivência, de vida familiar que está integrada no condomínio, que está integrada nesse convívio social. Eu queria saber que você me desse uma dica aqui, ó. Como que esse protagonismo individual, como que essas relações familiares, essa relação mais saudável, pode transformar também a convivência em grupo, dentro de um condomínio, as relações, porque a pessoa que vive em condomínio, a família dela vive no condomínio. Sim. Como que a gente pode aprender nessa relação íntima para poder viver melhor também em comunidade dentro de um condomínio? Bom, qualquer pessoa que seja um profissional na área condominial, né, um profissional da sindicância, alguém que está trabalhando nessa área, está lidando com famílias, está lidando com anseios e está lidando, se a gente está falando de família, a gente está falando de trauma. Essa pessoa que trabalha com famílias, muitas vezes ela vai ter que se reapaixonar por ser humano. O ser humano é uma figura, uma pessoa, uma construção biológica extremamente complexa e emocionalmente muito pouco inteligente. Nós, seres humanos, temos aula de tudo, matemática, geografia, biologia, mas a gente não estuda a nossa própria estrutura emocional. A gente não sabe que dentro da gente tem a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo. A gente não sabe que existem emoções básicas que desembocam em outras emoções derivadas que muitas vezes nos deixam aflitos. A gente não entende por que a gente está em burnout, em estresse, em ansiedade constante. A gente não consegue entender as causas desse nosso estilo de vida tão desgastante. E aí, quando chega no condomínio, muitas vezes esse síndico é a figura que vai receber uma série de bordoadas de agressividade, de frustrações, de raiva. E muitas vezes desmerecidamente, né? Ele não era para a gente ter esse tipo de comportamento. Então, eu acho que não é só o síndico, não é só quem trabalha com condomínio, é quem trabalha em geral vai ter que aprender a ser gente de novo. É muito triste a gente viver numa sociedade que as crianças sabem o nome de várias marcas e não sabem o nome de nenhuma planta. É muito triste a gente viver numa sociedade que sabe o nome de vários remédios, mas não sabe o que fazer quando está sozinho, quando está solitário, quando está ansioso, quando está com frustração, com uma raiva que está explodindo na cabeça. Então esse processo de inteligência emocional é um processo de autoconhecimento, mas principalmente de autoconhecimento mútuo. Eu sou a favor do empoderamento feminino, mas estou também a favor do empoderamento masculino, do empoderamento mútuo, do entendimento em que a gente individualmente não vai conseguir resolver as grandes questões da sociedade, a gente só resolve quando a gente olha para o todo. E o síndico, a pessoa que trabalha em condomínio, é essa pessoa que vai ter que olhar para o todo, vai ter que aprender, esse aqui é aquele condômino um pouquinho mais estressado, esse aqui é alguém que está com um problema na família de doença, esse aqui... Então, quando a gente diz assim, todo mundo vai ter que aprender a ser um pouquinho psicólogo, é verdade, meu irmão. A gente vai ter que aprender um pouquinho de Jung, a gente vai ter que aprender um pouquinho de Jack Pansep, de todos os teóricos da inteligência emocional, Daniel Goleman, a gente vai ter que entender um pouquinho do Martin Seligman na psicologia positiva para conseguir entender os nossos clientes, lidar com essas demandas e frustrações e conseguir conduzir os condomínios para situações, para construções harmoniosas, para encontros, reuniões que sejam positivas, que sejam prazerosas, porque hoje é aquilo, ninguém quer ser síndico e ninguém quer ir na reunião de condomínio, mas todo mundo quer que tudo funcione ao seu redor. Então precisa de alguns anjos que vão assumir esse papel e vão dizer assim, não, acho que eu consigo, acho que eu sou capaz de trazer harmonia para esse condomínio. Terceirizar a responsabilidade, né? É o que mais tem, né? Eu faço muito treinamento de políticos, a minha especialidade é marketing político. E aí eu sempre começo perguntando para as pessoas que estão ali o que eles acham que é o primeiro passo para fazer uma boa comunicação. Porque o político precisa se comunicar com a sociedade de uma forma geral. Aí eles falam, tem inúmeras respostas, mas aquela que eu considero a melhor das respostas é ouvir bem primeiro, para depois comunicar. Então, a escuta, ela é
ela pode ser treinada na família, pode ser treinada dentro de casa, mas precisa também ser exercitada na vida em sociedade, na vida em condomínio? Tem um guru que eu gosto muito, ele é americano, mas ficou muito tempo na Índia, chama Ram Dass, e ele fala que a gente às vezes fala, né, vou meditar para me acalmar, ou vou fazer yoga para me acalmar, né? E ele diz assim, se você se considera uma pessoa iluminada, tipo aqueles gurus iluminados que estão lá no alto do Monte Everest meditando de sunga, se você se considera uma pessoa iluminada, experimente passar 7 dias com a sua família. Na família é onde acontecem as tretas, os problemas, os desafios de comunicação. E ali é a nossa yoga, ali é a nossa meditação. É ali que você vai exercitar a paciência, é ali que você vai olhar para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu avô, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu filho adolescente, para o seu bebê, e você vai exercitar a respiração, a calma, a dedicação, a presença, você vai treinar ali na família. E aí a família é tão cheia de problema que depois o resto fica fácil, o chefe fica fácil, o condômino fica fácil, entendeu? A gente fez uma brincadeira aqui agora há pouco de que você veio para Goiânia e trouxe a sua mãe, a gente gravou um videozinho, quem quiser pode acompanhar lá nas redes do Secov. E eu usufruo muito dessa relação com a minha mãe. A relação com ela foi um exercício de aprendizado porque nós temos naturezas extremamente diferentes. Enquanto eu não tinha maturidade, a minha relação com ela era de mais conflito do que de tranquilidade. Uhum. Então ela foi uma amizade conquistada ao longo da vida. Olha que coisa linda, maravilhosa, e é uma amizade linda, maravilhosa. Quando eu estou em dificuldade, eu gosto muito de partilhar com ela a reflexão. Quase sempre ela me dá uma orientação muito certeira, mas às vezes, antes que ela me fale qualquer coisa, eu falo assim, já entendi. Ela em silêncio, eu falo, já entendi. Porque a conexão ela é meio espiritual também. Isso é um exercício maravilhoso, mas é preciso que a gente pense depois. Acontece comigo e eu sugiro que as pessoas façam esse exercício, de que depois eu penso assim, caramba, ela ainda me ama, mesmo com todos esses defeitos que eu tenho. Se a gente se humanizar e enxergar essa humanidade no outro, a gente vai perceber o seguinte, que temos que fazer a nossa parte para haver o entendimento. Uhum. E aí o outro vai te respeitar, mesmo você tendo as suas imperfeições, e você vai respeitar as imperfeições do outro. E aí a relação num condomínio, na família, na vida social, eu acho que vai ficar bem melhor. Sem dúvida. Mais uma pergunta sobre a estrutura de um condomínio. É possível a gente ter uma vida equilibrada, existir a felicidade num ambiente que tem tantas regras, tantas divergências, tantas culturas diferentes? Totalmente, né? Acho que sim. É assim que a gente constrói a nossa vida em sociedade, né? Entendendo o diferente, entendendo os anseios dos outros. E assim, se uma regra não funciona para ninguém, eu acho ótimo que as discussões aconteçam no condomínio para que as regras passem a funcionar, né? Eu moro num prédio que a minha filha está muito empolgada com o vôlei, então ela faz aula de vôlei, ela ganhou uma bola de vôlei, ela quer jogar todo dia vôlei, ela me chama para jogar vôlei, a gente desce pra garagem e joga vôlei, até que chega uma mensagem no meu WhatsApp dizendo, olha, não pode jogar vôlei na garagem, né? Tem que jogar vôlei em outro lugar. E eu, ok. Então quem tá errado é a gente, né? A regra é essa. Entender essa regra, não tentar burlar a regra, não tentar fazer diferente ou ficar com raiva da regra. Claro, pode, na reunião de condomínio, de uma forma civilizada, fazer uma conversa para mudar as regras. Acho que é saudável se a regra existe por existir ou existe há muito tempo e ninguém mais gosta da regra. Pode mudar sempre a regra, mas é importante que a gente entenda o outro. Eu acho que essa é a parte que eu acho mais triste assim, na sociedade individualista e consumista que a gente vive hoje em dia. Todo mundo aprende na escola a individualmente cuidar da sua nota e individualmente cuidar do seu sucesso. E a gente vira adulto muito individualista, a gente mora em apartamentos que nos apartam, a gente busca se envolver o mínimo com os outros seres humanos, a gente quer o máximo de afastamento das outras famílias, muitos vizinhos não se conhecem mais. E essa é uma das partes mais tristes da realidade em 2025, 22% dos millennials
diz que não tem nenhum amigo. A gente é uma sociedade muito solitária, cada um no seu celular, cada um na sua compra de shopping e de supermercado, e muitas vezes nem conhecendo o vizinho da porta do lado. E esse é um processo, o Sartre escreveu em 1949 uma peça onde ele colocou essa frase que meio que pegou, que é uma frase que diz: o inferno são os outros. E a gente precisa, o Walter Ugumãe, que é um outro autor português, ele diz assim, o paraíso são os outros. Porque é uma forma da gente olhar para o ser humano e dizer, é o único jeito de ser feliz. Todas as pesquisas mostram, ninguém é feliz sozinho. O Vinícius de Moraes falava isso. E é fato, a neurociência tem provado de novo que nenhum ser humano consegue ser feliz se estiver sozinho. Então a busca pelo entendimento, a busca pela conexão, a busca pela empatia, mas não só empatia, porque essa palavra também já ficou um pouco manjada, a busca pela percepção que o outro é você. E é o único jeito de você amar o próximo, é você olhar para o outro e dizer, caraca, sou eu ali, com outra idade, em outro momento, em outro contexto, mas sou literalmente eu mesmo no 302. E essa chance de olhar para o outro e dizer aquele ali sou eu, é o único jeito que você tem de entender com verdadeira compaixão a realidade do seu vizinho e dizer, poxa, quem sabe a gente se entende. E, em geral, quando a gente conhece, a gente perdoa. Quando a gente conhece, a gente entende melhor. Quando a gente conhece qualquer coisa, qualquer assunto, quanto mais você lê, quanto mais você conhecer um assunto, mais você vai dizer, entendi que nesse contexto isso aconteceu por causa disso. Então o entendimento eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente cultivar em 2025, numa época que a gente está tão solitário. Tá aí o desafio para todos nós que moramos em condomínio, principalmente para os síndicos que são os nossos associados, e que estão, centenas desses síndicos estão aqui, inclusive hoje, no Econ. Marcos, muito obrigado. Prazer receber você. Obrigado, meu irmão. Aqui no Secov, receber você no Econ, receber você aqui em Goiânia. Agradeço, tudo de bom. Valeu. Continua ligado com a gente. Esse é o Secov Cast.